Queridos, eu tenho gravado uma série de vídeos explicando um pouco sobre as principais doutrinas bíblicas que são abordadas no meu livro, Doutrinas Bíblicas Fundamentais, e tentando ressaltar a importância de conhecer as doutrinas bíblicas para uma vida saudável e para que não sejamos enganados. Eu quero ler um texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. As pessoas já têm se desviado e uma das principais causas é a falta do conhecimento bíblico. Hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o que é a antropologia bíblica, do que é que ela trata. Então, no meu livro, Doutrinas Bíblicas Fundamentais, e também no curso que ministro com base nesse livro, nas igrejas, se você tiver interesse, entre em contato. Na parte de antropologia, que é o terceiro capítulo, a doutrina do homem, é o que a Bíblia diz a respeito do ser humano. Nós vemos assuntos como a criação, por que Deus criou o universo, as especulações sobre isso, conjecturas teológicas, bíblicas, muito interessantes, a origem da humanidade, as três principais visões, o criacionismo, o evolucionismo e o evolucionismo teísta, que eu vou voltar a esse assunto já. Nós também vemos as questões dos dias da criação, a composição humana, corpo, alma e espírito, macho e fêmea criados à imagem e semelhança de Deus, a dominação humana e o pecado e a vontade humana. Então, sobre o pecado e a vontade humana, nós vemos até onde o pecado afetou a vontade humana e se o homem é livre ou não hoje em dia, né? O homem tem certa liberdade, sim, desde o princípio, foi criado para foi criado em imagem e semelhança de Deus, foi criado para dominar todas as coisas, toda a criação, tá? Os animais, o que nós chamamos hoje de meio ambiente, né? Fauna, flora, enfim. Mas em relação ao seu relacionamento com Deus, foi manchado. O homem é a imagem e semelhança de Deus ainda, mas uma imagem manchada. Nós vemos isso em Tiago 3,9, que diz que o homem ainda é imagem e semelhança de Deus, mas não como no princípio. Então, por uma ação divina, que nós chamamos de graça preveniente, o homem pode escolher aceitar o presente de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, em relação à origem da humanidade, a única perspectiva possível é a criação, o criacionismo, que eu abordo aqui no livro. Sobre o evolucionismo, eu explico de onde vem, e tem um ponto muito interessante que são as dificuldades do evolucionismo. São elas: o elo perdido, não há elos, não há evidência de transição entre uma ameba até o ser humano, não há. Os métodos de datação das fossas e fósseis, das rochas e fósseis, são altamente contaminadas. O homem de Piltdown, que desde 1953 foi comprovado que é uma fraude, ainda hoje é usado por evolucionistas. A complexidade da vida cada vez mais comprovada, cientistas criacionistas e uma teoria ridicularizada dia após dia, e mesmo assim tem gente que acredita nisso. Além disso, nós vemos sobre os dias da criação em Gênesis. Os dias da criação em Gênesis 1 e 2 são dias literais, o que nós chamaríamos hoje de dia de 24 horas. Tá? Então não há outra leitura. O Antigo e o Novo Testamento todo trabalham com essa perspectiva. Tá? E não há como, apesar de haver pessoas hoje em dia defendendo o evolucionismo teísta. Se o homem tivesse sido criado por Deus para evoluir, nós não teríamos o relato que nós temos na Bíblia, teríamos outro. E em relação à dominação humana, é muito interessante, essa é a parte mais interessante que eu considero sobre esse capítulo. Então, de modo bem panorâmico, bem resumido, é isso que a Bíblia ensina sobre o homem. O homem é mau, o homem nasce em pecado desde que Adão pecou e precisa de um Salvador, que é Jesus Cristo. Tem interesse? Adquira o livro, nos contacte para um curso.